Começando mais um BIMcast, um podcast de BIM e tecnologias. Aqui comigo hoje só meu sócio e parceiro, amigo de longa data, Rodrigão. Tudo bem, Rodrigão? Boa noite. Opa, e aí, Elias? Boa noite, tudo bom? Fomos abandonados pela galera hoje, né, cara? Vamos, mas eles não vão fazer falta. Nunca fizeram. Nunca fizeram. Sorry, galera, sorry. Bom, hoje nada melhor do que falarmos sobre projetos. E quando abordarmos projetos, abordarmos hidráulica. Interagir isso dentro do mundo BIM, falar sobre conceitos, falar um pouquinho sobre normas de referência, falar um pouquinho sobre fases de projeto. Explicar um pouquinho mais para a galera a fundo na parte de concepção de projetos hidráulicos. Correto, Rodrigão? Isso aí, vou falar um pouco mais de hidráulica. Mas antes da gente falar de hidráulica, por favor, curtam, compartilhem aqui o nosso podcast, né? Dá uma moral para nós, cara. Dá uma Divulga moral a aí gente, pra mano. nós e tamo aí junto, tá? Vamos tentar deixar esse podcast aí para mais pessoas ouvirem e, né, querendo ou não, é difusão aqui do conhecimento, né? A gente quer disseminar esse conhecimento do BIM e das tecnologias, né, para todo mundo. Show de bola, show de bola. Rodrigão, por onde podemos iniciar esse processo aqui? Como que podemos Bom, quando a montar um gente roteiro? quando a gente fala de projeto, eu acho que o ideal é projeto hidráulico, tá bom. Vamos pensar aqui as fases do projeto e o que é que tem que ter, né? O que é que a gente tem que pensar em cada fase do projeto, né? A gente pode discutir isso primeiro. Quais Depois são a as gente vai. fases? Bom, eu não tenho as fases certinhas, né? Cada modelo de escritório, cada gerenciador, assim, né, tem suas fases, né? Tem a sua Mas teoria, né? tem a sua teoria sobre fases. Então a gente tem 4 a 5 fases, que é o mais habitual, né? Que é o EP, né, que é o estudo preliminar. A gente tem o PB, que é o projeto básico. A gente tem o PE, né? Tem o pré-executivo, né? A gente também tem o executivo, né, que é o EX, e tem a quinta e nem sempre, né, usada essa fase, que é o LO, que é o liberado para a obra. Então vamos lá. Nos escritórios que você atuou, era essa a concepção, né? Era essa a concepção. Tá. 4 a 5 fases. Vou dar a minha aqui desse lado, né? Nos escritórios que eu trabalhei. Então a gente normalmente tem um estudo preliminar, qual é o estudo de premissas, né? Rola ali, um pouquinho antes disso, um relatório de premissas. Acho que esse é o termo. Rola um relatório de premissas, onde a gente não estrutura um projeto ainda. A gente descreve os sistemas, como estamos imaginando. Imaginamos, a gente não põe esse termo, né? Mas fica assim, mais ou menos, a concepção desse relatório. Os reservatórios superiores terão capacidade para tantos litros, que é 40% da capacidade. Os reservatórios inferiores terão 60% da capacidade e serão tantos litros. As bombas serão colocadas em tal área, eixo tal com eixo tal. O sistema será feito em alimentação por gravidade e a água quente será fornecida através de aquecedores de passagem. O gás será GLP ou natural, posicionado com os medidores individualizados e tal. Então a gente Isso faz uma tudo no EP. isso, Ou né? não? No relatório de premissas, que é um Relatório de relatório. premissas. Isso. Depois que a gente manda um informativo questionando o cliente a respeito de certas questões, ele nos traz esses dados, a gente faz um levantamento e gera esse relatório olhando a arquitetura. Esse é o primeiro relatóriozinho. Era esse o processo. Uhum. Após essa etapa, entramos em um estudo preliminar mesmo, que é assim, o relatório de premissas foi lido, foi feito comentários, absorvemos aqueles comentários, se forem pertinentes, geramos um estudo preliminar já com. Opa, agora a gente já sabe que o reservatório pediu para ser assim, pediram para deslocar para cá e tudo mais. Então já gera um estudo preliminar mais robusto. E por que eu estou querendo enfatizar bastante esse processo? Porque quando eu finalizava a etapa de projeto básico, 70% do projeto já estava desenvolvido. Então, assim, carregava muito nessa etapa e o estudo. E aí o pré-executivo não existia. Uhum. Então, ia para o executivo
em última etapa. E o que era o executivo? A gente já está falando de corte, detalhe de ambiente e tudo mais. Mas toda a concepção de planta, o básico, perdão, a última revisão do básico já contemplava. Já tinha. E aí o LO era opcional de cada escritório, porque assim, a gente tem a nossa concepção, mais quem gerencia. Às vezes o cliente deixa bastante aberto isso. Como que vocês trabalham? Ah, a gente geralmente trabalha assim. Aí todos, a gente também às vezes trabalha assim. Ah, então vamos todo mundo trabalhar assim, vamos, beleza. Aí a gente tem outros que não. Ó, aqui, pessoal, a gente tem tantas fases porque a gente estrutura isso dessa forma e tal. Cada projeto, né, Rodrigo? É interessante comentar que Projeto, cada gerenciadora. tem um fluxo. Tem um fluxo. Então, assim, eu acho que essa forma de projeto funciona muito bem para galpões. Porque o pessoal quer esse projeto rápido para começar a orçar. Já quer ter uma ideia de preço da obra. Então, se o seu projeto. Exato. Se o seu projeto básico já é um projeto robusto, traz muito do que já é o orçamento verdadeiro, e aquele a mais que é o orçamento virtual é menos impactante. Uhum. Então tem um pouco disso. Acho que essa é o meu lado aqui, trazendo sobre fases. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí na parte de fase? Não. Para mim, o LO nem deveria existir, né? Para mim já LO acabava. é As-Built, né? LO é As-Built, né? LO e as-built é diferente. Mas o LO deveria ser o As-Built, porque o seu O LO. executivo deveria ser o LO, entendeu? Isso mesmo. Porque o as-built é o que realmente foi feito, então tem que ser feito após a obra, né? Exato. Após a obra. E, Né? e O LO não, é trabalhar. liberado para obra, para mim é pegar um executivo e pôr o carimbo, liberado para LO. obra, pode executar. É o LO. LO. Para mim, Ah, é executivo e executivo? LO, Mas tá liberado? Não. Ah, então não é não. LO. Então não é LO. Tipo, qual é o ponto que passa de ser executivo para LO? Um carimbo? Alguém vendo? Um coordenador? Uma empresa, uma agência, né, uma empresa de consultoria de hidráulica vendo o projeto executivo, olhando assim, não, tá liberado, pode carimbar, tipo um cartório, sabe? Não faz nem, Validando aquilo. não faz nem lógica, não faz nem lógica, né? É brincadeira. Mas eu vou te falar um negócio. O cara deveria. Se um cara presta consultoria de hidráulica fizer isso no executivo, aí eu esgano esse cara. Mano, contrata esse cara desde lá do estudo preliminar, mano. Ter contato com instaladora te faz entender também a parte de as-built. Porque existem sistemas que são muito semelhantes ao que está no projeto. Eu acho que a parte de hidráulica, pensando em água fria, falando exclusivamente de água fria, o as-built em geral é muito semelhante ao executivo. É pouca variação, sabe? Eu sinto pouca variação. Agora, casa de bombas de incêndio é completamente diferente do executivo. Completamente diferente do executivo. Outro item, que aí eu acho que já é bastante parecido, porque em geral o projeto final é entregue para alguém muito competente. A parte de água quente. Como água quente, principalmente quando a gente fala de um aglomerado grande, bem bastante específico, geralmente você vai para grandes empresas que já são no ramo só de água quente, sabe? Geralmente elas fazem o projeto e executam algumas, outras só fazem o projeto e dão consultoria para execução, mas geralmente, porque assim, é, fazer a água quente depois do aquecedor de passagem, tá dentro da hidráulica, tá? Mas quando você pensa e fala, putz, eu vou ter que alimentar um prédio de 40 andares com duplex, triplex, residenciais e comerciais, e vai ter água quente que vai ser através de sistemas conjugados, vai ser através de caldeira, vai ser através de aquecedores. Quando você começa a montar esse monstro e a pensar, putz, vou aquecer através de placas solares, não, vou fazer através de aquecedor de passagem. Quando você começa a estruturar, vou ter que ter bomba de recirculação aqui embaixo, bomba de
essa parte toda, como ela começa a ser muito específica, quem faz o projeto já é um cara pensado especificamente para isso, geralmente o as-built dele também é bem parecido. É bem semelhante. Agora, acho que esgoto muda pouco, às vezes através de uma compatibilização que precisa ser feita em obra que não foi prevista dentro do projeto. Mas lembrando, né, galera, se você faz um BIM decente, isso não acontece. Você faz um BIM decente, não é para acontecer. Pluvial é muito replicado do que está no projeto, né? A gente tem pouca variação assim do pluvial, não é para ter, não é para ter. E, cara, acho que é isso. De fase, eu interpreto dessas formas, ô, Rodrigo. O executivo é aquilo que você adora fazer, detalhar a banheira. Adoro. Até esse negócio bom. Fazer uns isométricos bonitos, né? É. Deixar aquela transparência no jeito. Você tá doido. Esse negócio chato de fazer, viu? Bom, agora que a gente falou sobre as fases, Rodrigão, acho que a gente poderia comentar um pouco sobre é, algumas coisas que a gente precisa se atentar, por exemplo, quando a gente faz um estudo preliminar. O que Isso. você. Principalmente, né? Quando a gente fala em estudo preliminar, a gente tem que pensar em área técnica e em shaft, né? Perfeito. Então, assim, tendo esse relatório de premissa que você tinha comentado anteriormente, né? A gente tem que pensar nas áreas técnicas para contemplar todos esses sistemas que foram ditos no relatório, né? Então, assim, casa de bombas, assim, a gente está falando de hidráulica, né? Mas com certeza tem esse relatório também para as outras disciplinas, que é para Perfeito. elétrica, climatização, né? Então, todas essas áreas técnicas têm que ser contempladas lá no projeto de arquitetura, né? Que geralmente, né, na grande maioria dos casos, a arquitetura não faz a mínima ideia das proporções, né, que uma área técnica possa ter, né, desse nível, né? Então, eles mandam, né, alguma área técnica, a previsão de possivelmente, aqui que a gente está prevendo a área técnica, nessa área. E, teoricamente, a gente, né, como projetista, a gente modela, né, faz toda a estruturação da área técnica ali, né, no estudo preliminar. Né? Então, a arquitetura, hoje em dia, ela está indicando somente a área que vai ser ali. Ó. Aqui que vocês vão botar a área técnica. Entendeu? Aí a gente mesmo que está modelando, a porta vai ficar aqui, vai ter tantos metros quadrados, parede, não sei o quê, né? Vai ser mais ou menos nessa situação. Né? Hoje em dia tá parecido com isso. Né? Antigamente eles mandavam, né, um projeto, né, que já com área técnica, meio que já consolidado, e a gente tinha que ficar brigando, não vai caber não aqui as coisas, tem que aumentar, tem que não sei o quê. Aí eles já fazem no limite, né? Não, mas se aumentar vai comer a vaga e não pode comer a vaga de estacionamento aqui. Aí fica no limite, aí, enfim, né? Então o estudo preliminar serve para isso, né? Deixa lá em aberto uma área que a gente depois vai se adequando. Né? E shaft, né? Quando a gente olha estudo preliminar, para mim eu já tenho que, dependendo, né, da classificação do edifício, né, se vai ser comercial ou residencial, né, ou os dois, né, tem o uso misto hoje em dia. Né? O shaft é muito importante, principalmente o shaft de desvio, né, que é o shaft que pega ali da torre. Né? Quando a gente fala torre embasamento, né? Tipo, torre é do primeiro andar para cima, né? Embasamento do térreo para baixo, né? E então essa ligação, né, entre o embasamento e a torre tem um pavimento de desvio, né? Então ele pega todos os shafts da torre e vai para praticamente juntar tudo em um shaft só que vai lá para baixo, né, para o embasamento. Isso. Aí, Então ó. essa transição precisa ser estudada no estudo preliminar, para mim, né? Essa disposição dos shafts. Perfeito. Fazer um acréscimo nesse conceito do desvio aí, né? É importante entender que o desvio ele trata da reunião dessas prumadas e também trata do seguinte: aquele andar que ocorre o desvio, eu não posso fazer as ligações diretamente naquela prumada que está descendo ali. Então, é uma preocupação e um erro trivial dos conceitos hidráulicos, frequente, inclusive, também, de pessoas interligar
o esgoto, vou supor, você tem o esgoto do primeiro pavimento lá, um apartamento, aquele esgoto do primeiro pavimento, se o desvio está ocorrendo sob o piso desse primeiro pavimento, eu não posso fazer essa interligação próximo dessa prumada, porque eu tenho zona de sobrepressão, vai voltar cheiro, vai voltar esgoto, Isso, tem um risco sério de você ter problemas aí. isso. Quando a gente entra nessa parte aí, né? Até tinha colocado aqui, né, um ponto em observação, curiosidade, né, um ponto de atenção para esse ponto, né, de sobrepressões, que geralmente não são pensadas em projetos, né? Vários projetistas de hidráulicos não pensam em zonas de sobrepressão. E assim, né, só para a gente ter uma ideia, né? Depois que você desvia uma coluna, é 40 diâmetros, né? É 40 vezes o diâmetro da tubulação que você pode ligar, né? Alguma outra coisa. E Né? isso Então, não é assim, uma premissa de projeto, isso é um conceito de é um norma, né? conceito de norma, isso mesmo, né? Está previsto aqui na norma 8160. Né? Então, assim, se você. É página 5, tá? Qualquer coisa. Você olha ali, ó, zona de sobrepressão. Aí você 40, né, diâmetros, né? 40 vezes o diâmetro. Então, se um tubo de 100 vezes 40 dá 4.000 milímetros, 4 metros. Ou seja, você só pode fazer uma ligação naquele desvio após 4 metros, né, do desvio, né, do cotovelozinho, né, do desvio em si, né, na horizontal. Então, eu não posso ligar diretamente, né, perto do tubo de queda ali. Né? Eu preciso estender 4 metros. E geralmente os desvios, às vezes, não tem esse comprimento de 4 metros. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma segunda aprumada e liga na vertical. Né? Porque a zona de pressão na vertical é de 1 metro. Então, eu desço 1 metro e ligo. Né? Então eu faço 2 prumadas. Então geralmente é o pavimento de desvio. Né? Então o layout, a aranha daquele projeto, né? Falando de esgoto, é completamente diferente de um pavimento tipo. Né? Perfeito, Então perfeito. E só só para para a explicar o gente. que é zona de sobrepressão, né? Quando a gente tem um esgoto percorrendo a tubulação vertical e se assentando no que a gente chama de pé da coluna, né? Pensa que vem faz essa descida. Quando chega nesse pé dessa coluna, começa a se acumular pela força que vem da gravidade trazendo aquilo, né? Seja esgoto, seja a própria espuma em si. Então, O espuma é um outro item que eu ia citar também aqui. Então, o que que acontece? Isso já causa esse processo de sobrepressão. Isso pode vir a aparecer, é muito comum em ralo de área de serviço rola muito isso, viu? Fala muito. Mano, o que você vê de vídeo aí, mas aí é só colocar o ralo anti-espuma. Na verdade, você tá tomando um remédio para uma doença quando você poderia evitar de ficar doente, entendeu? Isso. É bem nesse crivo a situação. E sobre a espuma, Rodrigo, acho que seria legal você comentar a respeito das prumadas, a interligação dos três pavimentos. Comenta Isso. para nós. Então, quando a gente pensa em zona sob pressão, a gente pensa muito em ligação horizontal, né? Não, vou aqui ligar aqui, né? E só 4 metros depois eu posso ligar ali, a aranha é diferente, desce 2 juntas, liga. Mas aí a zona de sobrepressão, às vezes ela pode ser vertical também, né? E se atenua mais quando é esgoto gorduroso ou esgoto de espuma, né? Derivados aí de cozinhas e área de serviços, né? Sabão, Por, detergente porque assim, ali a sobrepressão ela vai se acumulando, que o Elias falou, né? A água, o detrito vai se acumulando, né? Até que a vazão vai embora, né? Isso pode acontecer. E isso é normal, tá? É uma zona de sobrepressão. Né? Isso é normal acontecer. Não tá nada de errado. Eu só não posso ligar nada ali perto, porque senão, né, pode dar problema. Só que aí, quando a gente mexe com espuma, né? Fluidos que geram espuma, essa camada só vai aumentando, porque a espuma ela vai, né, criando espuma e vai subindo cada vez mais, né? Então essa zona de sobrepressão chega até uns 4, 8 metros de altura, né? Então aí a gente pega em boas práticas, né? Porque a norma ela prevê aqui 4 metros. Né?
Mas quando a gente pega alguns relatórios de umas construtoras, né, de boas práticas, o que fazer, elas pedem para a gente aumentar essa zona de pressão, né, de 3 andares? sobrepressão, para 3 andares, ou seja, é quase uns 9 metros, 8 metros, né? Então, os 3 últimos andares, né, se a gente pensa de cima para baixo, né, então a gente fala que sendo o primeiro pavimento de desvio, aí tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem que fazer uma coluna secundária vertical, né, para o esgoto de gordura e o esgoto de espuma, tá? O de esgoto normal, o esgoto primário, não precisa, tá? Fazer essa coluna secundária, só para esgoto que emite espuma, né? O esgoto de sanitário mesmo, ele só precisa ter e considerar a zona sob pressão lá, os 4 metros mesmo, né? Desvio, enfim. Mas para considerar essa questão de espuma, a gente sobe um pouco mais, né? Então, esses pavimentos segundo, terceiro pavimento, a gente precisa ter uma coluna secundária, né? Então, a gente tem a coluna primária aqui de esgoto de gordura ou de espuma, a gente tem que fazer uma menorzinha do lado só para esses pavimentos. Terceiro, segundo, primeiro pavimento, por conta dessa espuma, porque a zona sob pressão pode ser que a espuma suba para esses andares aí inferiores. É tipo assim, né? Só pra complementar aí. Pensa que o cara que tá no quarto pavimento, ele vai lá, lava a área de serviço dele lá, joga um sabão, aí vai aquele esgoto com espuma. Ele vem, desce nessa prumada e ele vai começar a fazer uma zona de sobrepressão ali. Se aquilo se acumula com o esgoto do quinto pavimento, do sexto e tudo mais, essa prumada começa a subir espuma nela. E aí, se o esgoto do terceiro pavimento ou do segundo estiver interligado nessa prumada, vai voltar espuma para eles. Vai Por subir espuma no isso, ralinho. por isso que a gente deixa essa prumada livre até o terceiro pavimento para baixo, para não interligar, justamente para não deixar esse retorno voltar aí. Acho que é Isso isso. aí. Então, assim, isso você não encontra na norma, né? Na norma, Esse raciocínio exatamente não. exatamente não. Ele fala para você fazer, né, um tubo coletor secundário, né, Sim. respeitando a sobrepressão, né? Só que quando a gente coloca aí 40 vezes o diâmetro, né, às vezes é um tubo de 75, no mais tardar 100 milímetros, é 4 metros, é um pavimento só, né? E Tem aí algumas coisas. as boas práticas fazem a gente subir, né, esses 2 mais pavimentos, né, para ficar 3 pavimentos. É interessante porque se você pegar uns projetos antigos, eu tive acesso a um projeto de 87, foi 88, o esgoto de gordura nem era separado do esgoto sanitário. Você tá doido? Eu não Nem peguei era essa separado. fase, não. Era num papel vegetal. Dá pra você ver lá que, tipo, foi raspado ali, né? E para pagar e refeito ali alguns trechos, né, e tal. E, cara, eu achei surreal, surreal. Você para assim hoje, você olha assim, um esgoto de gordura de outro sanitário, você fala, mas na época Ainda bem era. que a gente que a A gente mudou. tendência, a tendência é evoluir, né? Ô, Rodrigão, outra coisa que eu. Esse cara. Ai, fugiu. Ah, a gente também precisa, é interessante a gente comentar, dentro desse conceito de premissa, desse dimensionamento inicial aí, que a gente precisa também já ter uma ideia, né, do que a gente vai carregar, né? E na parte de esgoto, é mais fácil fazer esse cálculo, né? Porque O as HC. variáveis já tá, a arquitetura, o layout da arquitetura já nos permite calcular o esgoto. É basicamente isso, galera. Então, quando a gente olha assim o projeto, a gente já consegue ter uma ideia, por exemplo, de qual que vai ser o nosso coletor. Ah, eu vou ter que sair aqui com dois de 100, um de 150, dois de 150, um de 200. Lembrando que é importante a gente pegar e solicitar para a Sabesp para a gente ter acesso a uma planta de localização que nos mostra qual que é a tubulação que percorre aquela rua, qual que é o seu diâmetro e qual que é a sua cota. Isso é fundamental para nós, para que a gente possa fazer essa ligação inicial lá. Ah, E Elias, eu, quando que isso ocorre? Isso ocorre nas primeiras etapas. A partir do momento que você já tem os dados da obra e tudo mais, você já consegue fazer essa solicitação
que a gente chama de carta... Esqueci o nome agora. Qual que é o nome? É carta alguma coisa. Ah, carta diretriz? Agora você me pegou. Eu acho que é carta diretriz, galera. Dá uma gugada aí, mas alguma coisa assim. Acho que é carta diretriz. E aí você já consegue ter essa noção. Porque o que acontece? Tem dois fatores aqui, ainda falando em esgoto, que eu acho legal citar. Primeiro, esgoto de gordura. Quando a gente gosta muito aqui de falar da parte predial, que a gente tem mais contato e tudo mais. E vale também para outras questões também, outros tipos de obra. Mas a gente precisa calcular esse consumo. A norma de 8160 tem lá certinho o cálculo da caixa de gordura. A gente precisa calcular essa caixa de gordura para receber todo esse esgoto de gordura separado, passar pelo processo de separação dessa caixa de gordura, onde, como o próprio nome diz, separa essa gordura e transforma em um esgoto sanitário, para poder se interligar na nossa rede de esgoto sanitário e direcionar ela para o coletor principal. Então, é parte vital para a gente interpretar aonde que é o melhor posicionamento dessa caixa de gordura, porque ela não é uma caixinha pequena. Se você tiver um prédio mais ou menos, ok. Mas se a gente estiver falando aí de um prédio de 30, 40, 50 andares e de alto padrão, maior, com layout mais amplo, com muitas áreas hidráulicas, essa caixa de gordura tende a ser uma caixa significativa e o posicionamento dela é fundamental. Então, esse é um ponto. E aí, Rodrigão, eu queria trazer uma observação que eu achei muito interessante, que está lá na norma 860 também, que é o seguinte. Trazendo para o dimensionamento de esgoto, qual que é o cálculo normal? Você pega lá quanto que é o lavatório, quanto que é o vaso, quanto que é o chuveiro, e aí você vai lá e faz a quantidade e a somatória das unidades Hunter, o cálculo de esgoto através de unidades Hunter. Tá vendo então por que o layout de arquitetura, pessoal, já nos dá o entendimento do cálculo do esgoto? Por quê? A gente olhou o layout, já sabe que tem um vaso, então contabiliza o vaso lá seus 6, e assim sucessivamente. Ah, beleza, tem 9, tem 10 aqui. Praticamente a gente consegue fazer o dimensionamento inteiro de esgoto só com layout de arquitetura, não precisa Exatamente. projetar. Aí, beleza. Só que aí tem uma observação interessante. Muitas vezes, quando você considera todas essas unidades Hunter, o seu cálculo extrapola os diâmetros permitidos. Por quê? Eu não posso chegar com qualquer diâmetro no tubo da Sabesp. Uhum. Se a linha da Sabesp ele for... Galera, a gente tá citando Sabesp porque a gente aqui é de São Paulo. Pode ser que aí seja Coelba, pode ser que aí seja... Putz, Qual é a energia? Qual é a energia? Caramba, que Pode fase. ser Teso, pode ser... CETESB, né? CETESB. Tem várias aí. O cara trabalha com ele. Com É complicado. Mistura tudo. E aí o que acontece? Tem um dado lá na norma para poder dar essa ajustada aí, que é o seguinte: você pode até calcular só pelo coletor principal, que é calcular só pelos vasos. Então, é possível que você faça esse ajuste de calcular somente pelo vaso, que é o coletor principal, que é a contribuição principal, né? Justamente para diminuir um pouco. E é como se você. Não é exatamente, mas sabe aquele fator de demanda que a gente aplica na elétrica? É mais ou menos essa lógica, entendeu? Tipo, é isso mesmo. Não, tem essa. Justamente considerar a demanda, né? Considerar a vazão demandada realmente daquele banheiro. Porque não dá para o cara usar o vaso e usar o lavatório exatamente ao mesmo tempo. E o chuveiro ao mesmo tempo, entendeu? Não é o comum, entendeu? Não é o. Isso, então assim, tem o fator de demanda, né? Realmente utilizar. Tem uns cálculos, né? Fora do HC, né? Que utilizam o HC, mas que também utilizam o fator de demanda, né, que é justamente para reduzir esses diâmetros, né, para ter uma economia e realmente utilizar o que realmente vai ser usado, né, vamos dizer assim. Né? E a elétrica isso acontece bastante. Né? Agora, na hidráulica, isso não é tão comum ser utilizado, mas é um artifício que várias empresas já estão utilizando, né? Elas pedem, né, nos manuais dela que elas mandam de diretrizes para que se considere a demanda, né, vazão de demanda daquele edifício. Né? Então, realmente, o que vai ser utilizado como é que
coeficiente de simultaneidade, alguma coisa desse tipo, assim, né? Eles Isso. falam assim. E esse coeficiente também é importante e é muito utilizado no gás. No gás também. No dimensionamento do gás está lá. Aqui para a gente é a Congás, que é a linha de referência de concessionária sobre o assunto. E dentro do manual dela tem, lá numa das últimas abas também, exatamente a fórmula que você usa. E essa fórmula também está na norma de gás. É a mesma fórmula que também está na norma de gás. Que aborda justamente o seguinte: você tem um cálculo de simultaneidade que você aplica para você saber qual que é a sua tubulação principal. Ah, qual que é a tubulação principal de alimentação do meu prédio? Se a gente estiver falando aqui de gás natural, né? Porque pode ser que seja GLP, então aí a gente está trabalhando em cilindros, né? Mas sendo gás natural, aí a Congás precisando saber qual que é a tubulação principal que ela precisa chegar lá, né? A gente também tem essa fórmula de simultaneidade. Isso, porque assim, E se você pode pega, falar. né, uma bacia tem 6 UHC, né? Um lavatório tem 2, se eu não me engano, ou é um, acho que é Eu tenho um. estudo de caso para falar depois, viu, Rodrigão? Não me deixe esquecer. Tipo, vamos lá, ó, vamos lá. A bacia tem 6 UHC. Eu colei aqui, tô colando aqui. Ó. Lavatório tem um Dois. Um, né? UHC. É um. É E o um. chuveiro tem 2, Dois, né? isso. Assim, de uma residência. Então, tipo, 9. o total dá 9 de um banheiro, né? Comumente, né? Tem ali o chuveiro, o lavatório e a bacia, né? A gente está tentando reduzir, né, nesse cálculo, tirando o chuveiro, né, e o E o lavatório, lavatório. né? Ou seja, o HC daquele banheiro é 6, né? Que é o de maior demanda. Né? Então a gente pega o aparelho de maior demanda, né? Ah, quem é que vai ser utilizado para cálculo? O de maior demanda, é ele, que é É a ele. bacia, que é o de 6. Ô, Rodrigão, pra gente fechar essa primeira parte de estudo preliminar aí, e premissas, eu queria comentar a respeito do seguinte. Você estava falando sobre o shaft, área técnica, e como a arquitetura geralmente trabalhava já com uma área bem específica, e hoje em dia ela é um pouco mais flexível nesse aspecto. Teve um projeto que eu estive desenvolvendo esse estudo preliminar, e a arquitetura pensou nela. Que é a arquitetura que pensou nela? A arquitetura pegou e falou o seguinte, ó, aqui no terceiro pavimento a disposição é essa. Aí no quarto pavimento a disposição é essa. Aí no quinto pavimento a disposição é essa. Ah, Elias, é um problema isso? Não necessariamente, pessoal, porque assim, se você quer ter layouts diferentes, show de bola. É um conceito arquitetônico completamente respeitado pela parte de engenharia de instalações. Mas é importante destacar, quando a gente faz essas correlações, a gente precisa tomar um cuidado com as áreas hidráulicas. Por quê? Porque se elas não se alinham, eu gero desvios. Estou descendo uma prumada aqui, mas esse banheiro não interliga com o outro, porque o outro está do outro lado da linha, ou ela vai virar uma prumada que vai até o fim, até o pavimento de desvio, ou eu vou ter que fazer um Algum desvio para outro ali. pavimento que seja igual, né? Porque as Exato. opções, né? Às vezes pode ter opções, ou então eu vou ter que fazer um desvio com aquela para interligar no banheiro do outro lado, respeitando as dimensões que o Rodrigão já comentou do 40 diâmetros. Então, o que que acontece? Eu comecei a fazer o estudo em cima da arquitetura e juro para você, Rodrigão, eu tinha desvio em todo o pavimento. Nossa. Todo o pavimento gerava um desvio. Porque aquela prumada não era reaproveitada. Simples assim, não era Simplesmente reaproveitada. um pavimento de baixo sumia o shaft de cima. É porque um era E um ia para outro duplex. lugar. Aí Isso. no outro pavimento sumia de novo. Aí voltava talvez para o mesmo lugar ou simplesmente ia para outro lugar. Meu Deus do Aí o céu. que eu comentei com a arquitetura, eu falei, ó, quanto que vocês têm de pé direito? Ah, a gente ainda não tem certeza, estamos falando em uns 20 centímetros só, porque a gente só quer deixar a parte de elétrica e tal aqui. De Eu falei, entreforro, né? Você fala. isso, de entreforro, para a gente poder instalar a parte de elétrica e de repente alguma coisa de ar. Eu falei, ok, contar um negócio para vocês aqui. O tubo de esgoto, no mínimo aqui, é 100 milímetros, porque envolve banheiro. Se não envolver no banheiro, só esgoto de gordura pode ser menor. Ah, a gente tem um caimento mínimo por norma de 1%. Eu tenho desvios em cada um desses pavimentos que geralmente tem no mínimo 10 metros de percorrer. 1% de 10 metros é 10 centímetros. Correto? Tô fazendo essa conta meio louca, não?
Acho que é isso. Aí o que acontece? Falei pra ele, ó, se você colocar meu tubo que tem 10, mais a distância que eu percorro e a 1%, meu jovem, não Já fecha a comeu. conta. Né? Se Já tô. considerar conexão, se considerar tudo isso ainda. Aí você tem que fazer o seguinte. Aí você fala, Elias, mas putz, o seu tubo tem 10, o que você percorre é mais 10, 20 dá. 20 Aí, dá. aí você vai ter que explicar para eles, então, mas eu desço com o joelho, O e esse joelho tem joelho 16. Esse joelho tem 16, ele tem o suporte que precisa ser fixado nele, e aí sim ele começa a percorrer esses 10. Então a gente precisa começar de partida com uns 20 centímetros para ter essa folga para depois percorrer. Não fecha a conta, meu jovem. Aí eu te falo, tem outro fator que a gente ainda não colocou aqui. E a ventilação? Eu tenho que ter um tubo de ventilação subindo. E as vigas? Quando não E tem as viga no vigas? meio do caminho? Que tá rente ao fogo. Aí o que eles Como é falaram? que fura? Putz, Elias. E aí eu fiz todo o estudo, Rodrigão. Fiz todos os desvios e tal. Fiz todo o estudo. Aí eu falei, putz, então não dá. Não dá. Não dá. Aí o que a arquitetura falou? Elias, o que você precisa? Então, o que acontece? É importante que a arquitetura tenha esse contato direto com instalações. Para tipo assim, ó, eu vou fazer os meus layouts aqui, eu preciso só saber no que eu não posso mexer para não prejudicar vocês. Porque não é executável. Porque assim, desafios todo projeto traz em todas as Cara, instalações. o problema é o seguinte, né? Ah, não, a hidráulica não quer fazer, tá enchendo o saco. Tá, um pavimento ou dois, assim, no meio de um prédio, assim, de 30 andares, ok, né? A gente faz ali o desvio, faz um entrefor um pouco maior, né? Aumenta ali o pé esquerdo do bicho ali, né? Do Para pé a direito do esquerda é bicho, legal. né? O pé direito ali do bicho, e tá tudo certo, né? Um pavimento ou dois. Agora, um layout em cada pavimento, aí não tem como, né, meu filho? Aí vamos estruturar isso aqui de uma forma melhor. Rodrigo, eu só falei pro cara o seguinte, ó. Tenta manter O o shaft. máximo que você puder Posição. alinhado o shaft. É, Alinha o shaft. mantém Cara, a o que posição você do faz com o shaft, vai layout, você faz o que você quiser. Mas, mano, tenta manter. Porque senão, eu vou ter que desviar. Se eu tiver que desviar, eu vou precisar de ter entreforro. Senão, não é executável. Aí, você discute com se, pô, estrutura, se, com se no terceiro cliente. pavimento esse shaft aqui tá no banheiro e no primeiro tá no meio da sala do cara, não importa, mas vai ter um shaft ali, entendeu? Vai ter um shaft ali. Aí, se você quer desvio ou não quer, a escolha é sua. Eu acho que é nessa linha. Então, galera, eu acho que a gente abordou muitos assuntos, só que eu preciso de contar uma coisa para vocês. A gente não abordou metade do que a gente pretende falar sobre. É muito grande e é muito bom falar sobre, né? Então a gente vai precisar fazer um parte 2 aqui, tá? Então, na próxima semana a gente volta para contar a parte 2 dessa história, desse podcast aqui Pronto. sobre hidráulica, projeto e BIM. É a junção das coisas. A gente ainda nem entrou no BIM ainda. A gente só falou de premissas, de Só falou de esgoto. projeto, só. Mano, a gente nem falou de pluvial, a importância do A processo do cálculo fria. pluvial, os cuidados que você precisa ter com suportação pluvial, você não faz ideia. Mano, tem muita coisa legal pra gente contar ainda. Mas acho que hoje nosso podcast para por aqui. Rodrigão, taca a vinheta. Isso aí. Então, né, para quem não sabe, a gente somos patrocinados pela empresa Abenge, né? E a Abenge faz projetos, né, hidrossanitários, elétricos, né? A gente também faz modelagens e também faz a parte de gestão do seu projeto, né? A gestão BIM do seu projeto. E são projetos totalmente em BIM, né, que a gente utiliza essa metodologia aqui como o nosso cerne da empresa, né? Então, por favor, curte e compartilhe novamente, né, esse vídeo, né? E entre no nosso site da empresa, que vai estar aqui no link da descrição. E muito obrigado aí. Valeu, galera. Eu agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. E em breve a parte 2 por aí. Valeu, Rodrigão. Abraço. É nóis.